Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gil Carrias e esse é mais um vídeo aqui para o canal. E eu quero falar uma experiência pessoal e eu quero falar para vocês que uma simples oração, verdadeira, sincera, de coração, pode trazer o amor da sua vida para você. Veja bem, tem muitos homens e mulheres que procuram a igreja, que vão para a igreja ou até que estão na igreja porque querem que Deus dê para eles um esposo e uma esposa. E digo de antemão que o melhor lugar para você conhecer alguém ou é na igreja, porque essa pessoa está buscando a Deus, mesmo sabendo que dentro da igreja há o joio, né? É aquele tipo de pessoa que finge que é crente, que é só mascarado, né? Que para a sociedade tenta passar uma imagem de santidade, mas que é um verdadeiro sepulcro caiado. Por fora muito bonito, mas por dentro pura podridão. Tirando esse parênteses, ainda assim é um bom lugar para você buscar uma pessoa. Mas enquanto você for para a igreja porque você quer conhecer uma boa mulher ou um bom homem, sinto muito, você não vai conhecer essa pessoa. Primeiro você vai passar por um processo de libertação que quem faz é o Espírito Santo. Eu nasci no Evangelho, cresci no Evangelho e me desviei do Evangelho certa feita da minha vida, da minha juventude. Mas eu sempre mantive um contato com Deus diariamente, porque foi ensinado lá. Fui ensinada desde criança. Então eu sempre orei antes de dormir. A palavra de Deus, a leitura da palavra sempre esteve presente na minha vida, principalmente naqueles momentos de dificuldade, de luta, de deserto, de problemas que todo ser humano passa na vida. Pois é, quando eu arrumei um emprego na prefeitura, e esse emprego era na zona rural, uma área totalmente isolada, que a prefeitura tinha que levar os professores para lá, e lá você ficava a semana toda, e tipo assim, você ficava 5 dias, depois você retornava, e aí para a cidade, um ônibus tinha que levar e trazer, e lá tinha um alojamento de professores. A minha mãe colocou uma Bíblia dentro da minha mala. Lá é uma região que fica muitos dias sem luz, se não tem internet, não pega internet, e foi o ano que eu mais vi na minha vida, sem ter muito o que fazer. Você olha assim, vê mata fechada de um lado, mata fechada de outro. Aí tinha as vizinhanças, né, que eram fazendas, né, vicinais, distantes, 3, 4, 5 quilômetros, e o ônibus passava por todas essas micro-regiões ali e até e levava para a escola, os alunos, né? Sem ter muito o que fazer, né? Eu fui fazer o quê? Fui ler a Bíblia. Voltei, li muitos livros e li a Bíblia todos os dias. Quando você começa a ler a Bíblia, se você está vivendo em pecado, a Bíblia começa a te confrontar. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu estava em celibato voluntário, né? Por quê? Porque eu não queria. Eu estava desacreditada de relacionamento é, entre homem e mulher. Eu estava totalmente desacreditada que as pessoas fossem verdadeiras. Ou seja, né? Assim como o Red Pill é um homem magoado que não acredita de maneira nenhuma, que fala assim, ah, as mulheres são perca de tempo, eu também estava da mesma maneira. Mas então eu fiz esse celibato voluntário, né? Sendo que eu estava dentro de uma igreja, né? E falei assim, ah, vou servir a Deus. Porque quando Deus nos chama, quando você vai para um lugar, por exemplo, você está em um lugar, um ambiente, um bar, uma festa com suas amigas, você que é chamado de Deus, você que tem esse chamado, que você é escolhido, você vai chegar um momento que você vai sentir um vazio muito grande. E esse dia, uma certa noite, chegou na minha vida. Eu olhei assim para minhas amigas, né? A minha amiga com o namorado dela lá, o povo rindo, não sei o que, aquela boa turma ali. Mas eu senti um vazio tão grande, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? O que é que eu tô fazendo aqui? E não era nada extraordinário, era um pubzinho, algo social, que o povo ia lá comer sushi, tocava uma musiquinha. Não era nada assim, nada muito extraordinário de pecaminoso, né? Era até um ambiente
normal, né? Relativamente normal. Mas eu senti um vazio muito grande ali. Eu fiz uma foto, uma selfie minha, naquele dia, porque eu queria deixar registrado o que eu estava sentindo naquele dia. Eu queria olhar nos meus olhos para sempre. Até hoje eu olho para essa foto e eu lembro, e eu falo, olha, eu estava tão vazia, e de espiritual, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, estava tão vazia de Cristo, que a gente fica oca, a gente fica vazia. Então eu resolvi voltar para a igreja. Voltei para a igreja, me batizei, fiquei 1 ano e 5 meses na igreja, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como é difícil um homem ou uma mulher se manter em celibato, né? Sem hipocrisia, né? E ali, tendo a necessidade biológica de querer namorar, de querer ter um aconchego, um corpo de um homem, de ter sexo, relação, eu falei assim, eu vou me afastar da igreja. Eu saí da igreja porque eu vou namorar, vou procurar um namorado. E dentro da igreja, mesmo que você tenha um relacionamento sério, um namoro, já é pensando em casamento. Você não pode estar dentro da igreja e transando com seu namorado, né? Não pode. E sabendo disso, e como eu tenho muito temor a Deus, eu peguei e me afastei. Então, da igreja. Mas eu voltei a ir para quê? Para a praia. Parei de ir nesses lugares de bares que 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, tinha me causado aquele vazio no meu coração, né? Nessa festa que eu acabei de falar. Mas eu comecei a ir para a praia, porque eu amo estar na praia, eu amo a natureza, e eu todo sábado e domingo eu estava na praia. Eu ia para a praia, comia peixe, tomava minha cerveja com minhas amigas, com meus amigos, e era muito legal. E eu estava em celibato, procurando alguém, procurando a pessoa certa, né? E até procurando alguém tentando selecionar alguém, nem que fosse assim para um sexo casual, mas estava em celibato. Apareceram pessoas na minha vida querendo ter alguma coisa comigo, apareceram. Mas quando você, homem e mulher, você coloca critérios, por exemplo, eu coloquei critérios inegociáveis. Eu não queria uma pessoa que não tivesse faculdade, porque eu já tinha uma faculdade, e também eu não queria alguém que, pelo menos, que estivesse estudando. Por quê? Porque eu já tinha tido experiência de um namoro longo, diga-se de passagem, de 2 anos e 5 meses, não, mentira, 1 ano e 5 meses, com um rapaz que ele me tinha por metida, por alguém que queria ensinar as coisas para ele. De fato, eu queria ensinar as coisas que eu descobria na faculdade. Não deu muito certo, deu tudo errado. Então eu peguei e falei assim, esses valores são inegociáveis. Você pode ter valores inegociáveis na hora que você está procurando, buscando uma pessoa. Mas a solidão, ela é algo ruim, né? E esse assim de você, mesmo a solitude, mesmo sendo bom você desfrutar da sua própria companhia, porque eu saía sozinha. Eu ia para lugares sozinha, eu desfrutava da minha própria companhia, mas depois de 1 ano e 5 meses, gente, sozinha, eu comecei a ter essa necessidade de sim, falei, eu quero um namorado, eu quero um relacionamento sério, eu quero um amor para minha vida, eu quero mais ser amada. E me afastei da igreja, porque sabemos, né, que na igreja eu não pode fazer sexo. E eu queria um namoro com direito a sexo. Então, eu, como sou muito temente a Deus, eu saí da igreja. E aí a minha mãe botou essa Bíblia dentro. E foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar nessa escola. Minha mãe colocou essa Bíblia dentro. E você sabe que é você passar a semana toda sendo confrontada pela palavra de Deus? E eu orava nesse trabalho, orava lá no meu quarto, trancada, e chorava, sentia a presença de Deus. E chegar na cidade no sábado e no domingo, novamente, você sair com suas amigas, você beber cerveja, você ir pra praia. Aquilo começou um conflito, uma guerra espiritual tão grande dentro de mim, que um belo dia, uma bela noite, o entardecer, né? A hora do mosquito. Quando foi assim, ao entardecer de um dia, eu lendo a palavra de Deus, eu me senti tão confrontada. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser essa pessoa santa, fiel, perfeita e agradável para Deus. Eu dobrei meu joelho chorando em lágrimas. E eu falei assim, Deus, me perdoa. Eu, por mais que eu tente, por mais que eu fique 1 ano, 2 anos em celibato, te buscando, eu
Tu sabes que eu não consigo. Eu não consigo. Eu, eu vou acabar caindo em pecado carnal, né? Vou procurar alguém, sim, e vou procurar um namorado e vou acabar fazendo sexo com essa pessoa, sim. Nem que seja de algum modo casual. Sem hipocrisia, gente. Sem hipocrisia. E por favor, não venham me atacar. Eu, antes de estar casada, eu tive 3 namorados sérios, namoros longos, um de 4, um de 1 ano e meio e o outro de 8 meses. Então, gente, eu sempre fui fiel a essas pessoas. Eu nunca traí. Para mim, isso é a coisa mais fácil do mundo, ser fiel. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas eu também não acho que nada errado uma mulher que é solteira, que não seja evangélica, que não esteja dentro da igreja, arrumar um namorado e ter sexo com essa pessoa, né? O ideal é isso, né? Mas o ideal é você casar dentro da igreja, sendo virgem. Tudo isso eu sei, gente. Tudo isso eu sei. Mas não. Mas eu também. Vocês conseguem separar a minha visão? Tanto que eu tenho esse lado cristão espiritual, mas também tem esse outro lado humano. Eu já me resolvi muito bem com isso e com Deus, tá? E eu já sofri muita culpa por isso. Então, sem julgamentos aqui no vídeo, apenas tenta entender o lado de uma mulher que está sendo sincera aqui, falando com vocês abertamente, uma experiência de como você realmente fazer oração sincera para Deus. Você pode sim conhecer o amor da sua vida, a mulher da sua vida, e construir uma linda família. Então eu peguei e falei assim com Deus: Deus, eu não vou conseguir. Tu sabes que eu não vou conseguir. Porque por mais que eu queira, que eu tente, que eu consiga ao máximo viver em santidade. E santidade nessa questão, a gente estou falando de você, da mulher viver em celibato e não transar antes do casamento. É disso que eu estou falando. Mesmo sabendo que beber cerveja é pecado, que mentir é pecado, que temos vários outros tipos de pecado, era esse pecado que sempre me pesou mais. É este pecado. Esse pecado de você transar sem estar casada é que sempre, 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 sempre me pesou mais. Eu peguei e fiz essa oração: Senhor, então escolha para mim um marido, um homem. Eu só vou conseguir ser fiel a ti, andar nos teus caminhos, na tua casa, na tua igreja, verdadeiramente, coração sincero, se eu tiver um marido. Eu falei assim: escolha um marido para mim, porque se eu for escolher, eu vou escolher errado. Porque eu sou ser humano, mas tu é Deus que sabe tudo e tu sabe o que é melhor para mim. Gente, eu fiz essa oração assim, verdadeiramente me sentindo um lixo de pecadora, porque é isso que eu sou e é isso que você é isso que todos nós somos, tá? Então, quando você vai julgar assim a vida de uma mulher, a modo que aquela mulher vive, ou o modo que uma pessoa vive, seja homem ou seja mulher, você está se colocando no lugar de Deus. E você não é juiz, só existe um justo juiz que é Deus. E ele julga todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas falas, todos os nossos comportamentos, porque Ele é o justo juiz. Você é só mais um miserável pecador, assim como eu. E, gente, eu não pedi para Deus um marido, porque eu queria ter um marido. Eu nem acreditava mais, eu não acreditava que um homem e uma mulher pudessem dar certo. Eu não acreditava nessa de casamento. Igual os Red Pills, eu tinha começado a flertar bastante com o feminismo. E na minha cabeça, isso de casamento era a maior barca furada na vida do ser humano, assim como os Red Pill e assim como as feministas pensam. São pessoas que foram magoadas ou que passaram por uma traição no relacionamento, e aí acabou esse relacionamento e na cabeça dessa pessoa todas as mulheres são assim, todos os homens são assim. Era assim que estava eu. Eu pedi eu pedi um esposo para Deus porque eu queria servir a Deus de verdade. Como é que eu, se não estou em santidade com Deus, não vou ter coragem de sentar no banco da igreja e no círculo de oração? Eu não vou ter essa cara de pau, gente. Eu não sou assim. Eu sei que tem muita gente que não tem temor a Deus. Esse povo não tem medo do inferno, não é verdade? Na outra semana que eu fiz essa oração a Deus, eu conheci meu esposo. E quando as coisas vêm de Deus, o maior sinal de que o homem e a mulher é de Deus para você, é que as coisas
vão fluir naturalmente. Não haverá joguinhos. Essa pessoa não vai fazer joguinho com você, vai fluir naturalmente. Você vai dar e você vai receber. Vai fluir. Exatamente. Vai fluir. As coisas, tem um versículo na Bíblia de Deus que fala que as coisas que Deus traz, Ele traz paz. Então, o primeiro sinal é a paz. Esse relacionamento que você está conhecendo traz paz. E outra questão aqui agora. Eu acredito firmemente que Deus só enviou esta pessoa porque eu não estava buscando marido para ter marido. Eu queria um esposo para poder servir a Deus. Quando eu voltei para a casa do meu Senhor Jesus, eu voltei de gratidão a Deus, porque eu falei, gente, está tudo tão bem na minha vida. Sabe, a minha área financeira, eu já tinha conseguido minha casa própria, minha moto, eu estava trabalhando na área que eu me formei como professora, dinheiro não era problema, sabe, a minha vida estava tão bem, a área sentimental, eu estava amando e sendo amada, eu falei assim, meu Deus, obrigado por tanta coisa boa que aconteceu na minha vida, que está acontecendo, meu Deus, é tão bom, eu estou tão feliz. Aí eu lembrei da minha oração que eu fiz. Aí eu lembrei que na oração eu falei que eu iria servir a Deus, né? Que se Deus fizesse isso, que como é que eu vou buscar a Ti, Senhor, se eu tô assim e eu não consigo. Eu não consigo. Gente, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ficar na igreja sem um esposo e sem uma esposa. É verdade. E eu fui sincera com Deus. E eu acredito que Deus respondeu. Porque a minha intenção não era ter uma esposa, a minha intenção era buscar Deus verdadeiramente. Eu queria ser fiel a Deus. Eu estava sendo bombardeada, eu estava lutando uma batalha espiritual tão grande, gente, tão grande, que só Deus sabe. Quando você lê a Bíblia, que você começa a buscar Deus, o Espírito Santo começa a te mostrar onde você está errando, o que é pecado, e todas as coisas que você julga que não é pecado, o Espírito Santo vai lá na tua cabeça e vai dizer isso é pecado, e você vai se arrepender, você vai se sentir culpado, você vai se sentir tão miserável. Como que você pode fazer isso com Cristo? Como é que Deus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou o que é o amor, nos ensinou o caminho certo, morreu na cruz para nos dar a salvação, nos tirar da condenação eterna, e você continua vivendo dessa maneira? Por exemplo, tem gente que acha normal a pornografia, tem gente que acha normal você beber uma cerveja. Não é que seja pecado beber uma cerveja, não é pecado. Mas é pecado você se embriagar. E quem é que consegue beber uma ou duas cervejas e ficar só nessa? Pouquíssimas pessoas, né? Então, gente, é sobre isso o vídeo. Se você quer verdadeiramente uma pessoa de Deus na sua vida, ore para Deus. Ore buscando Ele em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse é o meu testemunho de como uma oração trouxe o meu esposo na minha vida. Foi a única vez na minha vida que eu dobrei o meu joelho e pedi alguém para minha vida, um esposo. E hoje eu posso falar para você que a família é projeto de Deus. Família é a melhor coisa que tem no mundo. Família dá sentido de existência para você, é um aconchego, porque a vida não é fácil, a vida tem lutas, a vida tem provas. Então, é com um lar, uma família para você chegar, repousar todos os dias, né? Filhos, esposo, esposa, cara, tudo isso é bom demais. Você pode encontrar felicidade em várias outras áreas da sua vida, mas se você tiver uma família, você vai estar, e Deus na sua vida, com certeza, né? Você vai ser muito, muito, muito mais feliz. Vai ser. Tudo vai ficar mais leve. Tudo fica mais leve. Tudo é mais leve com Cristo. E quando você tem sua família, eu desejo do fundo do meu coração que Deus lhe dê uma boa esposa, se você merecer, se você for um bom homem, e que Deus lhe dê um bom marido, se você for uma boa mulher. Em nome de Jesus, eu desejo isso para a sua vida e eu declaro em nome de Jesus. E o vídeo de hoje é sobre isso. Fiquem com Deus.